pelos nossos apoiadores e parceiros, pelos advogados da Gerência Tributária FIENG, Goulart Colepículo e Lima Neto Carvalho Abreu Mairink, pela equipe MidSafe, aqui participando hoje, representando a MidSafe José Adriano, RSM e Tex Pricing, representados aqui também pelo Salo Caires e Luiz Boni. E também temos essa qualidade com certeza enriquecida por alguns dos nossos clientes aqui participantes e presentes hoje, Boston Scientific, Boston Metal, CBMM. Você teria comentado que ela... Só pedir para colocar no mudo aqui, só um minutinho. Aí. Gasmig, Kinross, Loaish, Minas Ligas, Prosegur, Supermix, UOL Inglês e Uzi Minas. Aqui eu apresento um pouco sobre quais são os benefícios para adesão ao BXGDE. E vocês que estão aqui hoje nos visitando, vocês foram com certeza escolhidos e convidados porque reconhecemos que vocês também podem agregar muitas às nossas discussões, trazendo experiências de suas operações e também podendo se beneficiar aqui do benchmarking e das atualizações constantes que promovemos aqui dentro do nosso grupo. Para as empresas convidadas, é importante eu dizer também que é possível aderir a este grupo como membro permanente. Isso vai garantir uma participação ilimitada nas reuniões do grupo do BXGDE. Então, participação ilimitada de todos os colaboradores da empresa. Além disso, a gente também oferece 16 horas de treinamentos mensais e ainda uma palestra sobre reforma tributária, a fim de sensibilizar a alta gestão da importância do tema e dos impactos econômicos no setor também. Como vocês podem ver, a nossa proposta aqui ela visa oferecer também uma solução completa de atualização e desenvolvimento profissional. E isso garante que vocês todos podem estar mais preparados para a tomada de decisões mais assertivas frente a essa transição da reforma tributária. Então, caso algum de vocês aí tenha interesse em saber mais como aderir a esse grupo, está aqui meu contato, e-mail e telefone. Fiquem à vontade aí para falar comigo depois. Bom, e por fim, eu convido todos vocês a aproveitarem bastante a reunião de hoje. Peço também que, para as interações, vocês abram o microfone e se identifiquem com o seu nome, com o nome da empresa, para que a gente possa ter mais facilidade aqui nas interações. E para a reunião de hoje, nós temos uma programação e uma pauta prevista para iniciar com a sessão fiscal tributária técnica operacional sobre o cronograma de curtíssimo prazo e curto, também trazendo aí quais são as prioridades sobre a reforma tributária, o que a gente tem que dar mais importância nesse primeiro momento. Na sequência, a gente vai tratar sobre o projeto piloto da CBS e a gente traz também as atualizações e novidades tributárias de forma ampla, mas com um objetivo mais focado aqui na reforma tributária. Então, nós temos aqui informações sobre as notas técnicas, as lives que aconteceram recentemente, o projeto de nota fiscal de serviço eletrônica nacional, PLP 108 e outros assuntos aí relevantes para as áreas que nós atuamos aqui, fiscal, tributário e contábil. Bom, e a gente reserva sempre um espaço para perguntas finais e um alinhamento para a próxima reunião, e a previsão de encerramento dessa reunião é 17h15. Sejam todos muito bem-vindos aí mais uma vez. Zé Adriano, você conduz aí a apresentação? Sim. Olha, Beleza. você vai gravar? Já está gravando. Tá gravando? Já está. Já está, Juninho. Obrigada. Tá bom. Olá, pessoal, boa tarde, bem-vindos. A minha câmera aqui resolveu não funcionar, então eu estou com a do Estão te vendo, iPhone cara. aqui. Mas você está me vendo pelo iPhone, o meu computador aqui, Entendi. não sei o que houve. Então, bom, nós primeiro, o Juninho vai dar uma força aí nos temas aí que a gente já combinou de dar uma ajuda, mas todos aí fiquem à vontade para questionar, contribuir. O primeiro ponto aqui que a gente vai trazer é falar um pouco do que a gente tem de mais urgente e
mais ou menos urgente e menos urgente, considerando o momento atual da reforma tributária. Então, aqui é o cronograma que vocês conhecem. A gente vai falar primeiro aqui desse pedaço até 2026, né? Esse cronograma que está disponível lá no Ministério da Fazenda, ele ainda reflete o que está na legislação, né? Que não mudou a legislação. Isso quer dizer que na legislação está dizendo que em 2026 haverá, né, um lançamento, né, e que poderia gerar um recolhimento e que, cumprindo as obrigações acessórias, poderá ser compensado com PIS e COFINS. Então, a gente já sabe, verbalizado aí tanto pela Receita Federal quanto pelo ENCAT, de que isso aqui não acontecerá mais em 2026. Então, a legislação será alterada para considerar que 2026 é só teste e que a única obrigação acessória é declarar nos documentos fiscais ou em novas obrigações fiscais, como é o caso da chamada, por enquanto, de DERE, para atender ali alguns eventos, e os documentos fiscais novos também que estão vindo, como de água e gás, pedágio, locações, essas questões aí. Então, o que eu vou fazer nesse período aqui, 25 e 26, eu vou explodir isso aqui com um pouco mais de detalhe, para trazer uma visão mais, vamos dizer assim, mais próxima do nosso dia a dia. Então, primeiro aqui, o mais recente, em maio, foi instaurado o Comitê Gestor, que vai gerir aí o IBS, e ele foi instaurado sem os municípios. Então, ele está capenga, e isso é ruim, né, porque ele não toma decisões como a parte da regulamentação, por exemplo, depende disso para, estando pronta, né, que a gente não tem informação de que já está pronta, mas estando pronta, depende do comitê gestor para ser formalizada como legislação. Então, algumas coisas estão acontecendo, por exemplo, foi criado um CNAE novo para criar a entidade jurídica comitê gestor, foi direcionado já um orçamento, então algumas coisas estão acontecendo, mas o que precisa acontecer para que o comitê gestor comece a fazer o papel dele, que é realmente se estabelecer, né, contratações, organizações e tudo mais, tanto de recursos quanto de pessoas, isso ainda está atrasado e dependendo aí da conclusão da discussão judicial da FNP, que representa pequenos, mais poderosos municípios, pequenos não, poucos mais poderosos municípios, e da CNM, que representa na sua maioria um volume muito grande e de municípios menores em geral, né? Em junho, a gente teve a disponibilização da nota técnica atualizada da nota fiscal eletrônica dos demais DFEs ali, no âmbito, né, do ENCAT do DFE, a disponibilização das notas técnicas, o lançamento do projeto Conformidade Fácil, que é um projeto do ENCAT para ajudar as empresas a evoluírem nas implementações e nas parametrizações em paralelo a entrada do documento fiscal nos sistemas e nas APIs. Do lado da Receita Federal, o CBS, a Receita convidou 66 empresas piloto para iniciar a homologação dos sistemas. Essas 66 é resultado de um grupo de 70 e poucas empresas que tinham termo de cooperação assinado com a Receita e de 20 empresas que participaram e foram homologadas do projeto piloto do Confia, né? Tem algumas coincidentes aqui. Também em junho teve a primeira análise de vetos do PLP 68, a gente trouxe na reunião passada ali os vetos que foram mantidos ou derrubados. Falando de julho agora, que nós estamos aqui no dia 9, em termos de ENCAT, nota fiscal eletrônica, a gente está na semana, né, de disponibilização do ambiente de homologação. Então, o ENCAT programou para, desde o dia 7 de julho até o dia, só arrumando aqui a telinha aqui, até o dia 11 de agosto, para que esteja disponível para as empresas começarem a gerar documentos lá e validar documentos, né?
E aí é aquela história. Se preencher o campo de IBS e CBS, valida-se, né? Aplica-se as regras. Então, o objetivo é esse. O objetivo são as empresas encaminhar documentos com os campos para que possam ser validados e aí ajudar a validar tanto o sistema do fisco quanto o, o sistema das empresas. Também, agora em julho, na sexta-feira passada, o ENCAT disponibilizou a primeira ferramenta do projeto Conformidade Fácil, que ele tinha lançado em junho. Então, é uma ferramenta, como se fosse um validador, então você entra lá com qualquer documento fiscal, até sexta não incluía nota fiscal eletrônica e NFCE, mas desde anteontem já inclui. Você cola lá o XML e ele faz uma validação e já te dá um retorno. Então, para empresas que quiserem testar algum cenário, fazer alguma coisa manualmente, antes de ter a possibilidade de gerar um XML no sistema, isso está disponível lá no site que é aquele site DFE-SVRS. Também, em julho, entra em homologação a nota técnica que trata do código de barras, da continuidade, né, dos grupos de NCMs que têm obrigatoriedade do código de barras. Então, para aquelas empresas que têm a obrigação do código de barras, né, em geral, indústria, atacado e varejo, né, indústria não sei se bens de consumo é o termo certo, né, mas de produtos ou materiais que tenham a necessidade de código de barras. Então, essas empresas que têm essa obrigação, elas têm a obrigação, por consequência, de prestar essa informação no documento fiscal eletrônico. E, agora, em julho, em homologação, entra um grupo, que é o grupo que abrange os regimes específicos da reforma tributária. Então, para empresas que trabalham com JETIN, EAN, né, que é o código de barras, tem que avaliar se tem NCMs lá que estão envolvidas com esses regimes específicos da reforma tributária. Se sim, agora em julho começa a homologação, né, e em outubro vai estar em produção esse novo grupo, a obrigatoriedade para esse novo grupo. Em produção, se alguém mandar agora um documento fiscal com IBS ou CBS, vai ter erro de esquema, porque não é esperado que se mande nenhum campo de IBS ou CBS. Então, se por acidente alguma empresa mandar, vai dar erro, né? Não vai ter problemas maiores do que o erro. No caso da CBS, a gente teve na semana passada o início do projeto piloto com a Receita Federal e o SERPRO. Foram 4 lives, todas compartilhadas depois no YouTube para o público em geral, onde a Receita Federal apresentou o que é o projeto piloto, o que se espera, qual é o escopo, e a gente vai falar disso na próxima etapa aqui. Agora eu vou só citar o cronograma. Nota fiscal de serviços eletrônicas, também a gente teve na sexta-feira a publicação de uma nova nota técnica, e na segunda-feira já teve a publicação de uma versão nova, fazendo pequenos ajustes. Então tem que ter atenção na hora que for pegar aí a nota técnica de pegar a última, porque pode já, né, gerar uma ou outra à medida que eles já identificam com rapidez algum problema que pode gerar problemas maiores, né? Que não é uma simples correção de texto, por exemplo, que aí eles deixam para a próxima versão. E a gente tem a previsão de que ainda esse mês de julho seja disponibilizado os esquemas para facilitar o processo de desenvolvimento das empresas, né? Então, a expectativa é que seja nos próximos dias. Adriano, Pois não, Júnior. antes de você mudar, não sei se você vai trocar um pouco mais de ideia, aqueles 2 temas que estão aí, do JETIN, do PRD, né, dos campos, né, a partir de quando, troca ideia, você vai falar mais na frente? Eu vou no de outubro, o que eu fiz cronológico. Tá bom. Esse eu vou falar em Tá outubro. Aí você falou que tinha mais 2 pontos que você quer falar. Não, esses 2 pontos, aí, basicamente. Então tá JETIN, bom, beleza. Do JETIN, para mim, não ficou um pouco claro, aí eu não sei se porque você não disse quando que vai ser obrigatório, isso e que vínculo que tem com a reforma. É isso que eu não ficou muito claro. Não, tranquilo. Então, assim, mas eu já falo aqui agora, porque ele está aqui em julho e vai estar em outubro, onde está HML então, aqui, ele vai estar em PRD. Em outubro lá. Vamos não, eu digo o seguinte, a gente pode falar aqui um pouco mais agora, tranquilo. O que eu quero dizer é o seguinte,
na minha apresentação, né, aqui escrito, ele vai estar aqui HML julho e ele vai estar PRD outubro. Então, ele entra em produção no mesmo mês que os campos novos do IBS e do CBS. Já A era uma nota diferença, técnica. pois é, mas a diferença está dizendo que o IBS e o CBS vai ocasionar erros se você informar, ou seja, vai estar disponível em produção para que você informe e teste, mas não de forma obrigatória, que é um debate que a gente teria lá para janeiro também. Mas se você informar IBS e CBS, eles serão validados e com erro. Vai dar o erro se for o caso, inclusive, né? Não só ele, como é que eu vou explicar? Bom, se os campos Não, mas forem... o seu comentário é se em julho botar um XML com IBS e CBS em produção, ele vai Não, dar isso um aí vai erro de dar, isso vai esquema. dar, com certeza. Isso aí, em julho, não está pronto. A produção não está pronta para novos tributos. Mas ela vai estar pronta em produção para os novos tributos em outubro, conforme cronograma. Vai estar liberado. Você colocou aí você está colocando que em julho, se a pessoa informar IBS e CBS, vai dar erro no esquema. É isso que você está dizendo, então. Quando você está dizendo para novembro ou Exatamente. julho. Ah, perdão. Então, ok. Exatamente. É Não, porque lá eu tá fiz a certo. apresentação cronológica. Cronológica, Então, não, tudo e bem. não por tema, né? Então eu não estou matando o tema Tudo bem. CBS nem o tema Sim. jetinho. Eu fiz a Não, cronologia sim. tranquilo. Então, agora Tá em claro. julho, para ficar claro para todo mundo, agora em julho, a gente tem pelo menos duas notas técnicas que eu estou trazendo aqui como importantes que impactam no documento fiscal eletrônico NFE, NFCE. A primeira é o IBS e o CBS, então, em homologação, já se pode pedir autorização de notas, e o segundo é do GTIM, para quem está obrigado ao Código de Barras, já por estar obrigado, né, por ser indústria, atacado ou varejo, esses já podem testar agora em julho os novos grupos que estão obrigados. Quais são os novos grupos? São os grupos que estão nos regimes específicos da reforma tributária. Então, se, por exemplo, eu produzo feijão ou eu vendo feijão no atacado ou no varejo e o feijão está na cesta básica, então, e até agora eu não tinha obrigação de colocar o código de barras do feijão na minha nota fiscal, eu que estou nesse cenário, produzo feijão ou faço atacado ou varejo de feijão, a partir de julho, em homologação, eu já posso pedir autorização de notas fiscais para testar se eu estou fazendo correto ali, beleza. Em Aí é o outubro, teste, é a né? obrigatoriedade. Isso. Beleza, ok. E Beleza. aí lá em outubro eu queria debater essa obrigatoriedade. Mas vamos para frente. Então tá, eu vou chegar nela. Tem duas coisas pequenas no meio do caminho, a gente debate mais. Em agosto, a gente tem, no ambiente do ENCAT NFE, em homologação, a gente tem a previsão de ter novos eventos para testar, que vão impactar nas apurações dos tributos novos. Eventos que a gente também no mês passado trouxe aqui alguns exemplos para vocês, né? Então, vou só citar dois. Aquele de uso pessoal, onde eu aviso que aquilo que eu comprei é de uso pessoal e por conta disso não terei direito ao crédito. Ou um outro, por exemplo, em que eu estou fazendo uma antecipação de pagamento. Então, se eu fizer uma antecipação de pagamento, eu vou ter que mandar um evento para que essa antecipação seja tributada pelo IBS e pelo CBS, que é uma das novidades aí do IBS e do CBS. Então, tem lá vários outros eventos, e aí a Receita, o ENCAT, né, junto com a Receita, está trabalhando, claro, mas no teste está no ENCAT, ali no documento fiscal. Em agosto é a previsão de que disponibilizem novos eventos. Nota fiscal de serviço eletrônica, que é a nota fiscal nacional, né? A gente tem em agosto a previsão de disponibilização dos ambientes de homologação, e a gente tem também a previsão de publicação de nota técnica atualizada e, eventualmente, até alterando o que envolve CNPJ alfanumérico lá, só para que em homologação esteja ok lá, já que está num ambiente integrado com a Receita Federal, diferente da nota fiscal eletrônica e os demais documentos fiscais geridos pelo ENCAT, que estão em outro ambiente, em outro modelo. Em setembro, a gente tem a expectativa no projeto piloto da CBS de que sejam ampliados os testes para novos cenários
cenários, novos volumes, APIs, que novas empresas sejam convidadas, e a gente vai falar disso assim que eu concluir aqui a apresentação do cronograma. E a gente tem também a expectativa de que até setembro o PLP 108 seja votado no Senado, né? Alguns acreditavam que podia ser antes do recesso aí de julho, mas não foi, né? Não será, na verdade, né? Já foi anunciado que não será. E aí a previsão agora é para setembro, e com risco aí de, né, ir até dezembro ainda realista e sem gerar maiores impactos, né? Outubro, que é onde o Juninho quer chegar aqui, ó. Então, em outubro, em homologação, nota fiscal eletrônica, os campos passam a ser obrigatórios, né? E as regras serão aplicadas. Ao mesmo tempo, produção passa a ter os campos, porém facultativos, mas se a empresa preencher, as regras vão ser aplicadas. Até 4 de janeiro, sem valor jurídico, né? Também o ENCAT pretende disponibilizar novos eventos, né, que podem impactar na apuração, e aquela mesma nota técnica que eu citei do Código de Barras, para quem está obrigado, ela passa a ser obrigatória em produção. No caso de nota fiscal do Serviço Nacional, a gente espera também que em outubro o ambiente de produção seja disponibilizado, e aí são os mesmos critérios ali acima, né? Campos facultativos, se preenchidos, validados. Esse é o objetivo. Pode falar, Juninho. Vamos então aqui, Adriano. Ok, contra a homologação, né? Aqui a gente vai em ambiente de homologação testando, vai exigir o IBS-CBS, quer dizer, as regras estão em homologação, é para isso mesmo, para testar. Quem tiver lá, nem todas as empresas estarão, né? Somente aquelas que tiverem condições de enviar os seus dados, né, para o ambiente de homologação. Então, aquelas primeiras empresas que entraram agora em julho, mais as empresas que vão entrar ao longo do processo, vão estar testando em ambiente de homologação, né? Então, estou aqui falando do ponto de vista prático. Beleza. Ô, Juninho, em homologação, deixa eu te colocar uma pimenta aqui. Sim. Pensa o seguinte, o problema que eu acabei de visualizar aqui agora, não tinha pensado antes, as empresas que precisarem testar qualquer coisa em homologação, a partir do dia 6 de outubro, pensa, trocou de sistema. Esse é o problema. Trocou de sistema, e não tem o IBS ou o CBS. Ou quer testar a nota técnica do JETIM, para quem está obrigado ao JETIM. Olha só a situação, né? Então, assim, a partir de 6 de outubro, né, é óbvio que tudo pode mudar, né, gente? Mas a gente está falando do que está posto agora. Então, o que está posto é que, a partir de 6 de outubro, se eu quiser fazer qualquer teste de documento fiscal em homologação, obrigatoriamente tem que ter os campos do IBS e do CBS. Por isso que eu entendo que isso talvez deva ficar um pouco mais claro, no sentido de que estarão sendo testados ainda em homologação, caso sejam preenchidos, para aquelas empresas que vão estar em teste, entendeu? Para aquelas que não estarão em teste, ou não estarão no piloto, mas estão, como você falou, em sistema, como ficaria, né? Um outro detalhe... Hoje está desse jeito, mas eu concordo com você que é um jeito muito forte. Eu acho que isso aqui poderia ser flexibilizado, né? Não sei se deveria, mas poderia. Né? Tem um outro detalhe interessantíssimo, porque o ambiente de homologação hoje, ele existe, se eu estiver enganado, você me corrige, mas ele existe um ambiente de homologação, por exemplo, Cefaz de Minas, Receita Federal, Cefaz Virtual Rio Grande do Sul, exemplo, né? Tem 3, para os contingentes. Então, será que todos os estados, vamos pensar só esses 3, será que todos esses estarão prontos para validar também as novas regras? Esse é um questionamento. Todos eles estarão prontos nos seus ambientes de homologação? Se perguntar, eles vão dizer que estarão, né, Juninho? A questão é se estarão mesmo, né? Mas nós podemos ter o seguinte, por exemplo, tá? Para homologar os seus testes de IBS-CBS como documentos eletrônicos, vocês deverão acessar somente a Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul, exemplo. Ou o da Receita Federal, exemplo. Ok, aí você consegue fazer os testes em homologação para quem tiver em piloto e não impacta os demais sistemas que estão vigentes, entendeu?
então poderia ser um desenho, né? Vamos aguardar como é que isso vai se dar. Eu só fiz é só um debate, como você falou aqui, para a gente trocar ideia. Quem quiser contribuir, né, gente? Fique à vontade também. A Angélica levantou a mão, inclusive. Vamos lá. Oi, gente, boa tarde. Só pedir para tarde. identificar o nome da empresa também, pessoal, para facilitar aí a comunicação, e todos Tá bom. conhecerem. Sou a Angélica da empresa Prosegur. A visibilidade que eu estou tendo, José Adriano, é o seguinte: eu vi um evento que teve da Serpo e eles comentaram que eles iniciaram, né, todo o desenvolvimento desse sistema para a Receita antes mesmo da publicação da legislação, porque se eles deixassem para depois não ia dar tempo. Por isso que a gente observa o tanto que eles estão adiantados, né, inclusive com tantas notas técnicas e tudo mais, até antecipando prazos. Só que eles falaram que nós, contribuintes, vamos ver um único sistema, né? Por fora, por cima, mas por debaixo são dois. Um trabalhado pela SERPO, que é para a CBS, e o outro pelo comitê. Sabendo que o Correto. comitê está atrasado, não está conseguindo evoluir com essas, né, com a geração desse comitê e tudo mais, como que eles vão validar se a parte do IBS não está pronta? Então, eu não estou conseguindo enxergar isso. Para mim, até então, só conseguiriam validar o que for da CBS. Eu estou errada ou eu não sei? Você não está de toda errada. Você está tendo uma leitura, assim, que eu vou fazer um comentário. Antes que o Juninho vai discordar do que eu vou falar mesmo, Não então vou eu vou de jeito deixar ele nenhum. falar primeiro, porque aí eu discordo dele. Não, eu só queria separar os assuntos, então você talvez tenha um pouquinho misturado. Nós estamos falando de regras com relação a documentos eletrônicos, então aprovações de documentos eletrônicos. E nós temos ambientes que validam os documentos eletrônicos, ok? Quando você ouviu a apresentação do SERPRO, você está entendendo o SERPRO, as apresentações deles foram dos documentos eletrônicos recebidos para frente. Não sei se ficou isso claro para você, mas ele está dizendo o seguinte: estamos desenvolvendo um processo para apuração de CBS, não recepcionando, indo à base, né, de dados dos documentos eletrônicos, recebendo também os documentos eletrônicos, para colher dentro dos documentos eletrônicos o que tem de tributo, IBS, CBS. Então, a partir do momento que o documento eletrônico tiver um destaque de IBS, CBS, pensando na CBS que já está pronta, que já foi apresentado, né, o pessoal da Receita lá, o SERPRO, consegue pegar esse dado de IBS, CBS e seguir o processo de pré-apuração, apuração assistida e assim vai. O que Sim. nós estamos conversando, e aí concordo plenamente com você que no caso do IBS, ainda não tem esse modelo apresentado. Até tem, o Álvaro até tem um modelo apresentado, mas não tem ainda uma cara do desenvolvimento. Beleza? Ok, Certo? Tá? certo. Então, o que nós estamos falando aqui ainda era um passo antes com relação à aprovação do documento. Porque tudo, gente, tudo começa no documento eletrônico. É isso que nós estamos aqui, ainda está ali dizendo, homologação, campo IBS ou CBS obrigatório, onde? No documento eletrônico. Vamos pensar, uma nota fiscal de mercadoria, modelo 55, nota fiscal eletrônica. Ou nota de consumidor final, eletrônica, né, NFC. Ou ainda, serviço, entendeu? Ok? Ok, entendido. Zé, quer complementar? Eu vou precisar dar uma saída aqui rapidinho, Zé, enquanto você complementa. É bom que eu discordo sem você saber. O que é importante também a gente reforçar aqui? Sempre que o SERPRO ou a Receita Federal estiver falando, gente, eles não estão falando pelo ENCAT, pelo IBS. Eles não têm autonomia, não têm procuração para falar. E, infelizmente, eles têm falado algumas coisas que não são, que não, vamos dizer assim, verdade deslocada no tempo, né? Que não estão combinadas ou que não tiveram de acordo do pré-comitê gestor, porque o pré-comitê gestor ele está ativo, que é quem está, como a Angélica comentou, permitindo que eles trabalhem o desenvolvimento sem ter ainda a regulamentação. Então, desde a elaboração do PLP 68 e PLP 108, foram criados grupos de trabalho operacionais e regulamentares. Então, desde lá, o pessoal está trabalhando. O SERPRO com a Receita Federal
e o ENCAT nos documentos fiscais, e eles estão interagindo e buscando ali as devidas harmonizações. Tem algumas coisas que estão harmonizadas e tem outras que ainda não. Então, uma das coisas que não está harmonizada é a questão da calculadora e do motor de cálculo. Então, em algum momento, o SERPO, a Receita Federal, falou que o IBS está lá, mas ele não está. A gente tem informação atualizada de ontem que não está. Deve estar, né? Quando estará, a gente não sabe, mas hoje não está. Então, o que acontece aqui? Na hora que ele está dizendo aqui, que isso aqui é o que está posto hoje. Então, hoje está dito o seguinte, ó, em homologação, a partir de 6 de outubro, quando você mandar um documento fiscal eletrônico, você tem que mandar com IBS e CBS. E as regras vão ser aplicadas. Aí, Angélica, a gente não sabe ainda hoje, não tem certeza, de que regras serão aplicadas. Então, vai ser só uma regra para ver se o campo está preenchido, é uma regra para ver se o valor do IBS é resultado da alíquota vezes a base de cálculo, é uma regra para dizer, ó, isso aqui é cesta básica e devia estar zero, redução de 100%, né, que é igual a zero, e está com uma tributação integral. Então, o que está escrito nesse momento é que seria obrigatório e que a regra seria aplicada. Ou seja, as empresas devem gerar os campos corretamente, seja tributação integral, seja reduzido ou alguma especificidade. É o que está posto. Porém, a gente sabe que tem as dificuldades, tanto que eu comentei quanto o fato da regulamentação não estar pronta, quanto, eventualmente, do próprio fisco atrasar alguma coisa ou as próprias empresas pleitearem algum tipo de flexibilidade ou postergação por dificuldades das empresas. E tudo isso aí pode ou não culminar em alguma flexibilização ou alguma extensão de prazo. Ok, Angélica? Fica à vontade se quiser complementar ou comentar alguma coisa. Tá, não, eu entendi, porque para mim estava bem confusa essa questão, né? Porque eu estou vendo tanto que eles estão adiantados de um lado e do outro não. Então, para mim, isso ia impactar também na validação de documentos. Sobre pleitear, né, essa dificuldade de implementação, você acha que isso é possível? Porque as empresas de transporte de valores, nós para atender um ajuste CNF que está sendo alterado, né, e que eles já estão cobrando a partir de agosto, para conseguir emitir os documentos, né, conforme esses layouts, eles estão fazendo uma mudança muito significativa, sabe? E a gente está nessa dúvida se a gente consegue pleitear alguma mudança, sendo que é algo muito específico do segmento. Pleitear, todos vocês podem, e o caminho é a entidade. Então, a gente tem aqui indústrias, e aqui participam com a gente a FIENG como exemplo, mas para quem está, né, em outros locais e com outras entidades, a Receita Federal hoje, ela está ouvindo entidades. Eles mudaram um pouco, criaram algumas dificuldades para nós, empresas que participam dos projetos piloto há anos, tem protocolo de cooperação, criaram algumas barreiras, algumas dificuldades para nós, porque eles estão direcionando mais para a entidade. Então, a sugestão para vocês seja o pleito direcionado ao ajuste CNF ou direcionado à reforma tributária, porque você pode pleitear, né, que o ajuste CNF, por exemplo, seja adiado, ou seja, sei lá, né, cancelado, como exemplo, ou a reforma tributária, o impacto. Então, a sugestão é que vocês acionem a entidade e se organizem e façam o pleito. E aí, se ele vai ser aceito ou não, considerado ou não, vai depender desses cenários todos que eu comentei. Eventualmente, outros segmentos fazendo algum pleito também com argumentação relevante, ou só vocês pleiteando, por exemplo, e eles entendem que está tudo bem, tudo lindo e vai tocar a vida. Tá? Mas a recomendação é que vocês avaliem sim, e se entender que faz sentido fazer um pleito, faça o pleito. Vocês não têm nada a perder em fazer um pleito, se for um pleito com argumentos, né, corretos, vocês devem fazer. Não quer dizer que vai ser atendido, mas, né, vai ser, eles vão ter, verão e avaliarão. Né? Sim, não, beleza, obrigada, José. Disponha. Ana Clara, Adriano, pois não. eu Juninho, voltei, pode falar. não, só para falar que eu voltei a partir dessa pergunta. Ainda se bem tinha que você alguma chegou coisa. depois. Não, querido, brinca comigo assim. Você é o nosso guru sempre. Se tiver alguma Ana coisa Clara. aí. Ana Clara quer falar. Boa tarde, gente. Eu sou a Ana Clara aqui da Patrimar.
E Boa sobre a tarde. minha dúvida é em relação ao documento fiscal, né? Muito se fala sobre esses documentos fiscais. Eu entendo que para a grande maioria, né, notas fiscais são válidas, mas para o segmento de incorporação, é onde não são emitidos notas, né, principalmente nota fiscal de venda, é somente o contrato de compra e venda. Eu ouço muito falar sobre a obrigatoriedade de incorporação ter que emitir nota. Eu não vi nada disso na legislação e eu fiquei um pouco confusa de como que será essa tratativa para esse segmento. O que acontece, Ana, tanto para vocês, quanto financeiras, quanto SAFs, quanto locações, questão de prognósticos aí de loterias e outras situações diversas que até então não tinham incidência do ISS e do ICMS, e que passam a ser fatos geradores do IBS e do CBS, obrigatoriamente vai ter uma obrigação. Em alguns casos, será um documento fiscal. Em outros casos, será uma declaração. Então, isso posto, o que a gente tem hoje? A gente tem hoje a visão, ainda não definitiva, né, mas de que locações farão parte da nota fiscal de serviços nacional. Então, é um documento já conhecido. Passagem de pedágio terão campos adicionais à nota fiscal de serviço nacional para atender. Água e saneamento terão, né, a NF-AG, que é baseada na NF3E da energia, e SAFs financeiras e questões mobiliárias, que aí imobiliárias, né, também, podem ou não incluir o que você falou, a DERE, que é a declaração que vai ser feita para declarar o débito que você tem e para que a outra parte possa tomar o crédito. A resposta específica, ela demanda um levantamento mais detalhado do seu cenário da legislação e do lado do fisco ainda não está divulgado no detalhe o que está dentro da DERE. Então, do lado do fisco, a gente precisa de mais informações para dizer exatamente o que está lá dentro. E do lado de vocês, é uma análise aí, né, do cenário de vocês, no sentido de que operação, se está se está no âmbito das novas incidências de BS e CBS, se está. A minha apresentação, vocês continuam me ouvindo? Foi só a apresentação que caiu, né? Isso, só a apresentação estamos. Então tá caiu. bom. Então tá bom, que ele derrubou aqui a apresentação, não foi só isso. Então, se é um desses casos, Ana, né, aproveitando para que todos os demais também ouçam nesse sentido de novas, porque às vezes eu não terei uma nova obrigação, mas eu receberei. Vou dar um exemplo. Se eu, MidSafe ou Blutex, pegar um empréstimo no banco com um financiamento, o banco vai pagar IBS ou CBS sobre a parte que ele está ganhando dessa operação e vai me gerar crédito. E isso hoje já está claro para nós que vai estar na DERE, mas nem tudo está claro que vai estar na DERE, que é a declaração. Então, a resposta para você ela é parcial, né? Do lado de vocês confirmarem, né, os cenários, se ele tem incidência de IBS e CBS, tendo que vocês saibam que vocês terão alguma obrigação, uma declaração ou um documento fiscal. Não teremos nenhuma situação de IBS ou CBS que não tenha documento fiscal ou obrigação acessória. Isso já está na lei, isso não tem como continuar, porque nunca teve documento, continuar sem documento. Vai ter um documento. Se é um documento já existente, adaptado, se é um documento novo, é que são essas discussões dos subgrupos lá de documentos fiscais. Ok, Ótimo, Ana? muito obrigada, gente. Disponha. Zé, só botando uma pimentinha, em relação a esse tema também, o que você entende em relação a estar no Simples, por exemplo? Então, é uma outra fronteira, né, digamos assim, a questão do Simples. Então, por exemplo, se a empresa dela estiver no Simples, informa, estarão na DERE ou não estarão na DERE, porque tem aquela ideia de optar ou não pelo modelo de apuração de IBS-CBS, certo? Débito e crédito. Mas o que você Certo. entende? Se não optar, por exemplo.
Assim, Juninho, a minha visão de momento, né? Porque esse negócio do simples, assim como outras situações da reforma, tem muita gente colocando informações diferentes ou inventando coisas e que Uhum. acabam gerando, né, dúvida para a gente quando o cara começa a inventar um cenário que não está em lugar nenhum e você olha que poderia ser. A visão que eu tenho de momento é assim: quem estiver dentro do simples e continuar, né? Quem continuar no simples, ele vai continuar fazendo do jeito que ele faz hoje e a obrigação dele lá vai abastecer a apuração com o IBS e o CBS mínimo lá que eu vou ter direito a crédito. Se o cara sair do simples, ele vai ter que botar no documento fiscal, se ele for uma empresa, né, até 32, uma nota de serviço, um serviço, uma nota de serviço, uma mercadoria, uma nota de mercadoria. E se ele é do simples, que eu não sei nem se pode, mas como exemplo, imobiliário, financeiro e tal, ele vai botar na DERE, se ele saiu do simples para ser contribuinte do IBS-CBS. Isso é o que eu visualizo, Juninho. Você visualiza diferente ou você concorda? Concordo 100%, 110%. Mas por isso que eu coloquei, porque é importante alertar, né? Sim. Porque se você estiver no simples e for continuar, não há que se falar sobre nada desses detalhes até que venha alguma orientação diferente. Isso aí. O grande desafio do Simples, né, gente? Porque a gente sabe que na reunião não tem Perfeito. ninguém do Simples, mas tem a maioria de nós aqui é cliente, né, de empresas do Simples, né? E eventualmente pode até ser fornecedor. Então, o grande problema do Simples para todos nós é esse: o cara do Simples não está numa reunião como essa. A contabilidade que ele paga 100, 300, 400 reais, não tem como dar uma consultoria proativa para ele. Então, se a gente tem clientes ou fornecedores do Simples que são estratégicos e que a gente quer manter, a gente vai ter que fazer uma ação com eles exatamente para contar isso, debater isso, para não ter problemas a partir de 27, efetivamente, quando tem o risco do cara morrer no começo ou morrer depois porque precificou mal, tomou a decisão de ficar e aí ninguém quer comprar, ou tomou a decisão de sair e aí ficou caro demais, né, Juninho? Passou a pagar o dobro para o Exato. contador e por aí vai. Então isso aí é Exato. um ponto que vocês têm que ter, com certeza tem que ter atenção. Até o final de 25, a gente espera a instauração integral do comitê gestor, a finalização da análise de vetos do PLP. O que ficou faltando lá é mais questão de investimentos lá. A Receita Federal iniciar os testes dela, interno dela, com CNPJ alfanumérico, né? Porque para os documentos fiscais está previsto para o ano que vem. Mas ela começar, né, a possibilitar que se eu aqui estou arrumando meu sistema que eu possa validar para ver se está ok. Então a expectativa é que seja até o final do ano. Até o final do ano, né, alguma coisa que tenha também ficado, né, para trás daquilo que eu falei, como por exemplo o PLP 108, se não for aprovado em agosto, setembro, a gente espera que seja até o final do ano. Eventuais ajustes CNF para fazer algum tipo de adequação nesse cenário que a gente está vivendo. Aí eu vou dar um exemplo. A NFCE, que é a nota fiscal ao consumidor, ela, a partir agora eu creio que é de outubro, não lembro de cabeça a data exata, ela não poderá mais ser emitida para pessoa jurídica. Isso já está alinhado com a reforma tributária. Então, na hora que eu for num varejo e comprar algo para a empresa, para consumo, que não seja para o consumo pessoal, né, eu vou ter que pedir uma nota fiscal eletrônica. E aí, provavelmente, né, vai lá na assistência ao cliente, lá no saque, para emitir a nota fiscal eletrônica. A NFCE só poderá ser emitida para CPF. Então, esse é um exemplo de ajuste CNF que veio para adequar, e aí podem ter mais alguma coisa aí nos próximos meses. As tabelas CST, Secless-Trib, crédito presumido, que podem e com certeza terão aí atualizações à medida que houver mais testes e massificações aí, pode ter inclusão, exclusão, ajuste. As notas técnicas, que também com certeza terão alterações. Novos documentos fiscais e novas obrigações, que é o que eu comentei com vocês. O que eu falei da nota de locação, de água e de gás, a questão da DERE para os imobiliários.
A expectativa é que seja até o final do ano. Eu, particularmente, o Zé Adriano, não acredito. Acredito que vai transbordar um pouco mais para frente. Mas ainda estamos em julho, né? Então, eventualmente, coisa pequena, fez ali, testou, funcionou, resolveu, pode estar no pacote do todo a partir de janeiro. Integração ou migração para a nota fiscal nacional de todos os municípios do Brasil. Então, eu trouxe na reunião anterior, né, do mês passado, bem detalhado lá, que hoje são 6% dos municípios do Brasil estão no ambiente nacional, 6% dos municípios de Minas, mais ou menos 35%, se não me falha a memória, estão em produção. Então, assim, gente, falta 93%, 94%, ou seja, mais de 5.000 e tantos municípios para estarem integrados ou migrados até 31 de dezembro. Então, assim, eu particularmente não acredito que isso vá acontecer, e a gente mais para frente tem um pouco de detalhes sobre o status atual. Pode falar, Max. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Adriano. Em Boa relação a esse tarde. assunto, nós aqui da empresa, nós estamos pensando em agendar uma reunião com a prefeitura, né, do município no qual a empresa detém lá o site, para a gente estar conversando sobre esse ponto. A gente tem algum material disponível que a gente possa estar apresentando para a prefeitura para mostrar os benefícios de estarem aderindo, né, a essa nota fiscal de serviço nacional? Tem sim, Max. A CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, eles já há algum tempo, né, eles têm feito lives e têm feito reuniões e eventos e tudo mais para estimular os municípios a aderirem, né, já antes da reforma tributária, quando era voluntário, e agora, desde janeiro, com a questão obrigatória. Então, eu vou levantar lá, se é um link que tem tudo, esse kit, e eu compartilho com vocês, para vocês fazerem isso. E eu recomendo que outros aí, de outros municípios e tal, né? Porque a gente aqui nas nossas reuniões passadas, inclusive da época de voluntário aí, a gente sempre brincava, né? Paracatu, Araxá, Ipatinga, né? Então, de que a gente recomendava mesmo, sempre recomendou que vocês busquem o município, porque se o município não entrar, acaba prejudicando a empresa também, né? Nesse momento, inclusive em algum momento no passado, chegou a ser verbalizado pela CNM, e o cara até dá risada quando eu falo isso para ele, porque eu peguei, né? E eu usei isso para questionar ele. O cara falou, não, porque se o município não migrar, aí a empresa pode ter que emitir duas notas, uma no ambiente nacional para atender o IBS e o CBS, e outra no município para atender o ISS. Então, acho que ele falou isso mais numa linha de exagerar o terrorismo do que ser um fato real, né? Mas, assim, eu compartilho com você esse kit aí para sugerir, e eu vou pedir para a Poliana compartilhar com todos, porque quem estiver em outros municípios e quiser também, se não for uma reunião, mandar um e-mail, pelo menos dar uma cutucada no cara, porque não é só benefício, isso aqui impacta também na arrecadação dele. Então, se ele não entrar, ele vai ter impactos de arrecadação. Ok, Max? Obrigado. Ok, muito Eu que obrigado. agradeço, cara. Angélica. Com base no que você falou, né, até vi esse post que você comentou, que está bem atrasado, né, e a gente estava acompanhando isso bem de perto desde 2023, esses credenciamentos, né, na nota fiscal nacional. O que você entende? Porque aqui na Prosegur nós estamos equilibrando pratos, né? A gente está vendo o que a gente faz primeiro. Como a gente tem CTOS também, que está, graças a Deus, aqui pelo menos está mais adiantado, nós temos depois a NFE, que ela já é bem grande. E eu estou pensando assim, no sentido de que vou deixar a nota fiscal de serviço mais para frente, justamente pelo andamento que eu estou vendo. Você acha que, independente desse credenciamento aí dos municípios, desse aceite, vai sair de qualquer jeito a nota fiscal nacional? Ou você acha que pode ter uma postergação? Então, vamos lá. Primeiro, o que é importante? A palavra convênio ou credenciamento é o que a maioria das pessoas usa para divulgar o projeto, mas eu sou totalmente contra, e no post eu escrevi isso aí, né, e trouxe isso para vocês. O que interessa para nós é quem está em produção. E então, assim, tem mais de 1.200 credenciados, só tem 200 em produção. Então não me interessa 1.200, me interessa 200. Eu digo isso só para reforçar que
nós estamos muito longe do que a gente precisa. Mas o que acontece? A gente está num projeto piloto também, que eu vou, se tiver tempo aqui, depois eu vou trazer alguns insights para vocês. A gente está trabalhando junto com a Receita Federal, com a Confederação Nacional de Municípios, para, considerando que todo mundo tem que estar até 31 de dezembro. Agora, eu acredito, né, que 5.570 municípios não estarão. Mas eu acredito, mas vamos dizer que eu esteja correto. Eu não sei o que vai acontecer em janeiro, se eles vão flexibilizar, ou seja, uns terão e outros não, ou se eles vão flexibilizar para todos. Então, o que acontece? Considerando isso, todos nós temos que estar preparados, porque não tem como eu ser seletivo, não tem como eu me preparar para Belo Horizonte e não me preparar para Exato, São Paulo. Então, a verdade. minha recomendação é que vocês estejam preparados. Por quê? Porque hoje tem mais de 200 municípios em produção. É muito pouco, mas tem. E Belo Horizonte é um deles. Então, Belo Horizonte hoje é o principal lá, que tem nota fiscal no ambiente nacional. E aí, Belo Horizonte anunciou que vai migrar, mas independente de migrar, ele já está integrado. Então, ele não tem que migrar até 1º de janeiro. Ele pode migrar em 27, meio de 26, 28, à vontade, porque ele já cumpriu a obrigação de estar integrado. Então, e como alguns já estão, e alguns vão migrar, e alguns vão integrar, então não tem, a gente, quanto aqui, empresa, contribuinte, a gente vai ter que estar apto a receber os documentos no formato nacional. O grande problema vai ser aqueles municípios que não migrarem e que só integrarem, eles vão alterar os seus sistemas. Então, pensa que Belo Horizonte vai fazer uma alteração aí no sistema dele, no BHISS, e Nova Lima vai fazer uma alteração no outro sistema dele. Os dois não. Nova Lima não está no ambiente nacional ainda. Paracatu não está. Vai lá e faz uma alteração. Aí essas alterações podem impactar no processo de vocês de emitir nota. Para quem? Por isso que a gente sempre recomendou e insiste de que aonde vocês emitem nota, vocês devem sim incentivar o município a migrar ou integrar com o nacional. Mas aonde vocês recebem, do jeito que a nota chegar, você vai ter que dar entrada nela como você já faz hoje, com layouts um pouco diferentes e tal. Então, não vai fazer muita diferença. Você vai receber e vai ter que se virar e dar entrada. Agora, aonde você emite, você pode ter problema, porque o sistema que você usa para emitir pode ter que se adaptar para N municípios. Olha a dificuldade, porque são padrões diferentes. Então, não adianta exigir, não, eles vão ter que se virar, não é uma coisa simples, né? Se tiver diversas alterações. Então, a minha sugestão é que sim, vocês tratem a nota nacional, independente dessa opinião minha de que os 5.570 não estarão em produção em 1º de janeiro. Ok, Angélica? Ok, ok. Difícil vai ser como fazer comunicação com tantos, né? Que a gente trabalha com um monte, mas nós vamos No conversar caso, sobre isso assim, aqui. a minha sugestão é você pegar aquela planilhinha que você já tem lá do Top 5 lá, vai descendo, comunica de uma forma mais personalizada para os principais e de uma forma mais, né, e-mail para aqueles outros menos importantes, né? Mas com Uhum. certeza vocês vão contribuir, porque dificilmente vocês vão interagir com algum que nem sabe o que é, porque eles estão sendo bombardeados por todas as federações, e eles, a maioria deles, se interage o tempo todo, seja uma ou outra federação que eles estão associados, além dos próprios softwares e outros softwares que quer vender para o cara que já tem um software, o outro quer vender. Então, quando vem algum contribuinte relevante do município e faz mais um pedido ou um alerta, com certeza isso vai ajudar. Então, eu penso que sim, é muito bem-vindo para vocês e para nós como um todo, fazer um tipo de alerta, né? E aí, conforme o caso, até pressão, né? Em algum caso mais relevante para a empresa, para que eles migrem ou integrem, para que diminua o seu problema, que já é muita coisa para fazer, né? Sim, exato. Beleza. Obrigada, viu? Obrigado a você. Vilma, Ei, José Adriana, boa tarde, gente. tudo bom? Tudo bem. É porque quando você começou a falar sobre os municípios conveniados, eu lembrei que em 2023 a gente havia falado sobre Nova Lima, né? Que é um município com uma renda per capita
né, Razoável, para não exemplar, dizer né? a número um do Brasil. Aí, naquela época, eu até mandei para o prefeito lá de Nova Lima a respeito do convênio. Ele me repassou para o secretário lá da área de tributos. Aí o secretário até entrou em contato e falou que eles estavam verificando essa questão por causa do contrato com a empresa De é, software. da nota fiscal. E enquanto a gente está conversando aqui, eu olhei Nova Lima até hoje também não Não tem conveniou, uma nota fiscal, não conveniou. né? E, e tem uma chamada no site da Receita Federal que fala assim que a Receita poderá até né, a Receita, né? O município poderá ter bloqueado os valores, né? Os repasses para Distribuições, eles. isso aí. Então, Exatamente. então assim, eu não entendo por que os municípios estão deixando para sem fazer isso, né? Antecipar os testes, né? Saber o que está de errado, né? Que pode dar errado, para em 2026 já estar apto, né? Tranquilos. A Porque você vê que resposta a simples, adesão está sendo mínima se a gente for olhar pela sim, quantidade de sim. municípios, né? Sim, 35 em Minas, como é que pode uma coisa dessa? Nova Lima não Pois, tá, Paracatu não tá, Araxá não pois tá. é. Então, assim, é, a resposta simples é política, né? Porque se tem alguém técnico lá que olha, entende, não tem por que não dar andamento. Então, a gente entende que o técnico que tentou dar andamento foi barrado por uma questão política. Quando a gente fala de orçamento, migrar para o ambiente nacional significa o cara deixar de ter custo de gestão, de manutenção, de eventualmente até de computadores lá, né, de Uhum. infraestrutura, e usar o do nacional por um período aí, dependendo do município, para sempre de graça, e do município maior como Nova Lima, em algum momento vai ter que pagar. Mas realmente a visão é que é política, né? Não tem outra resposta, né? A gente recomenda que vocês façam uma nova ação lá, que deve ter mudado as pessoas lá e tal, né? Para que reforce de que eles têm que avançar com isso aí, não tem alternativa, não. Mas eu percebi assim na fala agora que eu penso que as indústrias, as empresas, né, que prestam serviço para lá, que deveriam também já pontuar isso Incentivar. para eles, Isso né, aí, isso incentivar. aí. Exatamente. Não, ok. Então tá, muito Obrigado, João. obrigada. Obrigado. Bom, aí, regulamentação, então a gente espera até o final do ano as regulamentações. A gente teve verbalizado aí na última semana, ou há 2 semanas atrás, pelo responsável lá na Receita Federal, de que o regulamento do CBS não sairá antes do IBS, então que vai sair junto, e também de que a gente vai ter o mesmo texto no regulamento do IBS e no regulamento do CBS, que aquilo que tem que ser comum, que eles vão escrever nos dois, né? E isso está verbalizado pelo Mombelli da Receita Federal, numa live que ele fez há 2 semanas, apesar de não ser o que a gente gosta ou concorda ou acha bonito, é o que ele falou e é ele que está lá responsável pela regulamentação. Então, é muito provável, né, para eu não dizer que é certeza, de que vai ser dessa forma. As alíquotas, os fundos, né, de compensação, tanto de benefícios fiscais para as empresas quanto para os estados e municípios. Também para esse ano a gente espera, né, que eventualmente 2 projetos de lei avancem e que isso gere para nós trabalho, preocupação, impacto, né? O da conformidade, do Confia, e o da reforma da renda, né? Se andar, vai consumir o nosso tempo, a gente vai ter que analisar, vai ter que discutir, né? Para quem tem SAP e MasterSAF da Thomson Reuters, a gente usa como exemplo os dois, que são os dois softwares, né?
mais usados no Brasil, MasterSAF para solução fiscal e SAP como ERP para grandes empresas. Então, a gente usa como exemplo que, no caso deles, tem versões que deixam de ter manutenção no final do ano, e outros sistemas, TOTUS, etc., Oracle, eventualmente, também tem a definição de qual versão vai ter o sistema atualizado e qual não terá atualizado. Janeiro de 26, para a gente caminhar aqui para o final do que é o curtíssimo prazo, eu vou até o começo de 26. Então, em 5 de janeiro, não é 1 de janeiro, é 5 de janeiro, homologação já estará com campos obrigatórios e regras aplicadas, pelo menos no que está na nota técnica, né? Como eu e o Juninho comentamos, pode ser que eles deixem não obrigatórios e só em janeiro tornem obrigatório. Produção, obrigatórios e aplicados, e com valor jurídico, considerando que a lei determina que a partir, né, de janeiro tenha o IBS e o CBS no documento fiscal, e que o documento fiscal é declaratório. Da nota fiscal de serviço eletrônico, a gente também espera, né, que esteja em produção a partir de janeiro, com tudo que a gente acabou de falar dos municípios, e eventualmente com novos entrantes, como locações e passagem de pedágio que eu comentei antes. Os cadastros únicos, então aquela questão de que eu tenho inscrição municipal, eu tenho inscrição estadual, tem município tem estado que não deixa, que eu não sou contribuinte, então a partir de janeiro, né, nesse 5 de janeiro aqui, tanto o DFE quanto o NFSE, o meu entendimento é que quem tem uma operação com incidência de IBS e CBS, mesmo que não tenha uma inscrição estadual, vai conseguir emitir um documento fiscal. É isso que está legislado. Podemos ter alguma dificuldade tecnológica ou podemos ter esclarecimentos de que realmente não teremos dificuldades. Então, esse é o entendimento. E novos documentos fiscais que podem ou não estar disponíveis a partir de janeiro, como os que eu já citei aqui anteriormente, do que a gente já tem visão, né? Tá aqui os bens imóveis aqui, Ana. Ainda em janeiro, a gente tem a expectativa de que o ENCAT disponibilize sistemas ou soluções para a gente testar, que envolve apuração, eventos, etc. Que a Receita Federal disponibilize também versões atualizadas e, eventualmente, módulos, né, atualizados para que as empresas possam testar. Em abril, em homologação, o CNPJ alfanumérico poderá ser utilizado nos documentos fiscais eletrônicos. Então, se eu quiser emitir uma nota fiscal e testar com o CNPJ alfanumérico, eu poderei fazer isso a partir de abril do ano que vem. Nota fiscal de serviço não tem previsão, mas tende a acompanhar a mesma dinâmica. Em julho, o CNPJ alfanumérico pode ser implementado pela Receita Federal, é a partir de julho, então a gente não sabe se é 1 de julho, se é 1 de agosto, setembro, outubro. E a nota fiscal eletrônica já tem a previsão de que estará apta a receber, né, a autorizar documentos fiscais com CNPJ alfanumérico. Nota de serviço ainda não, mas a gente acredita que vai acompanhar. Até o final de 26, mudanças no certificado digital. Existe um padrão global que